Dia absolutamente movimentado no São Paulo Futebol Clube, onde Arboleda volta para negociar com o Tricolor uma rescisão contratual. Algumas situações dessa mesma história, onde o Arboleda pode ficar no São Paulo ainda ou pode ir embora agora. Mas e o São Paulo? Fica a ver navios? Fica assim, receber nada? Deixa eu te contar todas as atualizações e também a respeito de Lucas Moura. O departamento médico do São Paulo volta a ser um problema. E nós temos também Cebolinha para tratarmos aqui hoje uma nova página da história do Cebolinha fechando com o São Paulo Futebol Clube. Como que está sendo viabilizado isso? O que o São Paulo decidiu fazer de agora em diante? Como que o tricolor paulista vai ter dinheiro de agora em diante para pagar jogadores também? Todos os assuntos do São Paulo, as últimas notícias, todas as atualizações aqui agora. Vem comigo então, vamos juntos para falar de São Paulo Futebol Clube e ficarmos super bem atualizados? Então vamos juntos. Olha só, eu quero também dizer que esse vídeo aqui ele é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos. Na TV Fans você tem uma praticidade impressionante, uma facilidade de acesso. Você realmente usa da facilidade e ficar no seu conforto. Assiste Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, todos os jogos. E também tem as séries e os filmes pra você dar aquela maratonada básica. E aí tem também aquele conteúdo pra criançada. Você tem ali filmes e séries pra criançada, tudo muito top. E aí você roda isso aí no celular, no notebook, na TV Box, na Smart TV, em todo que é lugar você consegue rodar a TV Fans. E aí, tem uma parada, você também não chega contratando, que você fala assim, mas será que é da hora? Será que eu confio? Lá você tem um teste grátis. E como é que você faz então pra ter o seu teste grátis na TV Fans? Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Vai no QR Code, escaneia ele na sua câmera do celular ou vai direto no primeiro comentário fixado. De qualquer jeito, vai abrir o WhatsApp do pessoal da TV Fans e você fala, eu quero meu teste grátis, quero conhecer aí e vai ser muito top mesmo. Vem comigo então e valeu TV Fans, tamo junto. Olha só, o São Paulo ele tem algumas situações aí. Primeiramente, o São Paulo acaba de fechar um contrato profissional com um cara chamado Lucas Miranda. Sabe quem que é o Lucas Miranda? O nome dele é Lucas Miranda porque o sobrenome dele é Miranda. E ele é filho de um cara chamado João Miranda. Um zagueirinho meia boca que jogou no Inter de Milão, Atlético de Madrid, Seleção Brasileira. Mas teve um time maior do que todos esses, que é o São Paulo Futebol Clube. O abençoado craque, meu ídolo, Miranda, colocou agora o filho dele no São Paulo e o moleque acaba de assinar um contrato profissional, tá vindo pra ser profissional do São Paulo. Imagina se ele for, assim, 50% do que o pai dele foi nesse mundão de hoje em dia do futebol. O filho do Miranda tá de brincadeira, pega a Seleção Brasileira, joga mais, chega um segredo aqui, joga mais que o Marquinhos com o pé nas costas, hein? Sem zoeira, sabe o Marquinhos do Paris Saint-Germain? Joga mais que o Marquinhos com o pé nas costas, mas não vou falar alto, que é pra ninguém ouvir. Vem então o Miranda, o Mirandinha, vai ser muito top esse moleque por aqui, tá assinado, já é do São Paulo e agora estende o contrato profissional. Parabéns aí aos envolvidos. Isso aqui pra mim é boa notícia de verdade. Olha só, uma coisa que não é tão legal no São Paulo é esse departamento médico, hein? Tá dando muito o que falar esse departamento médico que tem o cara lá que é o braço direito do Roger Machado, que veio, trabalhou com ele no Grêmio, é o cara que sempre trabalha com ele. Agora o São Paulo, não é o caso do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele teve problemas antes de Roger Machado, e ontem ele teve ali um problema muito sério, que já vamos falar sobre isso, e foi tendão, sabe? Não é uma questão muscular. Quando é muscular, tem que atribuir à preparação física ao departamento médico. Agora, tendão não, né? Mas o Lucas não estava pronto para voltar, os caras tinham que saber. Beleza, mas o São Paulo, os outros problemas são mais pesados, que é, por exemplo, o Lucas Ramon. É o cara que ganha todos os indicadores físicos desde a época do Mirassol até chegar no São Paulo, ou seja, indicador físico é assim, ó, o cara consegue, vamos ver quem ganha nos 100 metros rasos, ele ganha todo mundo. Agora os 100 metros com obstáculos, ele ganha todo mundo. Agora vamos dar porrada no saco de boxe, ele ganha todo mundo. O cara desse agora no São Paulo tá machucando, sabe? Então assim, poxa, os indicadores físicos, ele ganhou todos quando chegou no São Paulo. Ele vai piorar agora, vai ser um cara bichado, então é o São Paulo. O Alan Franco já tá machucado também. Fora o resto, que tem se machucado sempre, como é o caso do Ferreirinha, Marcos Antônio, um monte de cara destruído aí no São Paulo. Luciano, controle de carga, Sabino, controle de carga, Tolói machucado, tá todo mundo quebrando. Então isso realmente é um problema. Nosso time é o time do Moreira, cara. Você não pode ter o Moreira e ter um time que quebra os caras, né? Não dá. A esperança do Moreira agora é gigantesca. Pro Moreira pegar o lugar do Cédric Soares, pro Mike pegar o lugar do Cédric Soares, pro Igor Felisberto pegar o lugar do Cédric
Cedric Soares e o departamento médico tá quebrando o Lucas Ramon. É muito complicado. O São Paulo tem que trocar aí, na dúvida, o São Paulo tem que trocar de novo a preparação física. E por que trocar? Porque se o cara for bom, ele arruma emprego em qualquer lugar. Agora o São Paulo, ele tinha um histórico de lesão inacreditável e no ano passado ele não teve histórico de lesão. Perdão, esse ano aqui ele tava tranquilo com o histórico de lesão. Aí chega, troca o técnico, começa tudo a dar errado. Aí é complicado, né? Algumas teorias falam que é porque o Crespo não treinava direito e que o Roger aperta no treino e que os caras quebram. Tudo pode ser verdade, mas o São Paulo, enquanto instituição, tem que trocar agora esse departamento médico. Olha só. O departamento médico não, a preparação física. Olha só, o Lucas Moura, ele rompeu o tendão e fez cirurgia já. Tendão é o nervinho lá atrás, lá que segura o pé, né? Segura o pé lá pra panturrilha, lá o tendão ali. Isso aí, ó, dói pra caramba. Isso aí não é que dói, tira a mobilidade. O cara igual o Lucas Moura, ele precisa da mobilidade dele. Ele não é o Diego Costa, ele não é o Luiz Fabiano. Ele precisa da mobilidade. Ele não tem a força física. Ele precisa de jogar, driblar e tal. Então é muito provável que o Lucas Moura tenha perdido a carreira depois dessa próxima contusão, essa última que ele teve. E agora, o papo que tá rolando é que o Lucas Moura vai rescindir com o São Paulo. Isso não está certo ainda, mas sim, existe esse papo já de uma rescisão amigável pro Lucas Moura sair do São Paulo. Se ele não sair, o São Paulo deve fazer um acordo com ele para não pagar os vencimentos de 1,5 milhão. Por quê? Não pagar agora e pagar parcelado? Porque o São Paulo tem que pegar o dinheiro que ele dedica pro Lucas Moura. Esse dinheiro dedicado chama budget. Esse budget para pagar os jogadores, o São Paulo não consegue contratar um outro cara caro se ele tiver pagando o Lucas Moura. Então falta o quê? Falta o jogador em campo. Dito isso, São Paulo, qual que é o de praxe? Que ele fez com o Dani Alves, ele fez com todo mundo aí, fez agora com o Oscar. Em vez de ele pagar 10 milhões numa tacada só, pagando 10 no peito ou 10 de 1 milhão, ele paga em 20 de 500, por exemplo, isso, sabe? Aí os 500 já não é mais aquele milhão, então você consegue pagar melhor e trazer um jogador. Então o São Paulo empurra a dívida, vai pegar os vencimentos do Lucas, fala, te devo tanto, eu vou pagar esse tanto, mas eu preciso te pagar parcelado. E o Lucas, a informação que eu tenho é que vai flexibilizar e facilitar para o São Paulo, caso realmente ele venha a se aposentar. E aí, ou sair do São Paulo, que ele tem contrato só até o fim desse ano. E aí o São Paulo começa a ir para o mercado para buscar o jogador. Então o São Paulo, que já tinha feito uma sondagem pelo Everton Cebolinha, hoje, o São Paulo quer mais ainda, eu vou te explicar o porquê. O São Paulo, ele tem um time hoje montado com 3 jogadores que eles são meio considerados premiums, meio que fixos ali, que são Luciano, Caleri e também o Arthur. O São Paulo, então, se ele vai trazer, por exemplo, o Gustavo Scarpa, vai trazer um meia aqui, vai trazer o Gustavo Scarpa, vai trazer aquele outro lá, o Claudinho do Zenit, o Claudinho que tá agora no outro time. Vou trazer o Claudinho, você não tem onde pôr. Por quê? Porque ele teria que tirar o Luciano. Não vai tirar o Arthur, porque o Claudinho não é ponta direita. Não vai tirar o Caleri, que o Claudinho não é centroavante. Então tem que tirar o Luciano. Só que o Luciano no São Paulo, ele é artilheiro. Ele é considerado por muitos um jogador importantíssimo. Dito isso, o São Paulo, mesmo tendo o Lucas Moura voltando, teria uma batata quente na mão. É muito provável que jogasse no São Paulo. Ó, olha aqui nos meus dedos. Lucas Moura na esquerda, Luciano como um falso meia, um falso 10, o Caleri como centroavante e o Arthur na ponta direita. Percebe que, tá jogando hoje o Ferreirinha. É com o Luciano, Caleri e Arthur. Está jogando o Cauli, é com o Luciano, Caleri e Arthur, sai o Ferreirinha. Está jogando o Lucas Moura, é com o Luciano, Arthur e Caleri. Então hoje, trazer um meia é um erro, porque o Luciano tem feito ali a parte do meio, uma vez que o Caleri não consegue e nem o Arthur faz. Então hoje o São Paulo está buscando por ponta esquerda. O Lucas Moura, voltando para o São Paulo, jogaria de ponta esquerda. Ele jogaria ali como um meia esquerda, quase que um ponta esquerda, caindo para a ponta para poder abrir o espaço. Ontem o Cauli jogou e foi comum nós vermos o Wendel brilhar um pouquinho mais. O Wendel conseguiu correr num espaço que não tem ninguém. Então o São Paulo, quando tem o Ferreirinha, joga ele por ali. Quando tem o Cauli, o Wendel tem aparecido melhor. Deu assistência ontem, deu assistência no jogo passado. O Wendel, ele tá recuperando o futebol pela foto desse ponta esquerda. Então agora você olhar pro Lucas Moura parando, o Cebolinha, ele não passa mais a ser a prioridade. Ele passa a ser a prioridade máxima, 1, 2, 3, com peso alto. E aí você fala, mas peraí, mas vai pagar como o Cebolinha? O Cebolinha ganha menos que o Lucas. Hoje o papo que rola é que o Cebolinha mesmo, ele ganha menos do que o Lucas Moura. Hoje ele não ganha tanto como o Lucas. Então ele viria pro São Paulo, pra começar que ele, se vier agora no meio do ano, o Cebolinha, aí sim ele vai custar
para o que ele ganha hoje no Flamengo. Agora, ele vindo pro São Paulo no final do ano, onde ele vai ter um novo contrato com o São Paulo, ele não vai ganhar o que ele ganha no Flamengo, ele ganha até menos. Só o que paga pra ele, o Flamengo, é só o Flamengo que pagaria. No máximo o Palmeiras, mas o Palmeiras não contrata cara na casa dos 30, que é onde o Cebolinha está. Então, esse contrato dele de 1 milhão e 200 por mês, que é o que falam que ele ganha lá no Flamengo, pra ter agora um outro time pagando isso, só fora do Brasil. Ninguém mais vai. Então, o São Paulo, ele pode pegar o Cebolinha hoje e considerar, sim, o Cebolinha uma figura impressionantemente importante, uma figura titular absoluta e uma figura que vai ganhar metade, talvez, ou um pouco mais da metade do que ganha hoje o Lucas Moura. Isso é muito interessante, né? O Lucas Moura saiu, abriu um buraco no time enquanto jogador de peso, jogador de nome. Como é que você ganha do Flamengo? Como é que você ganha do Palmeiras? Como é que você ganha desses times aí? Você precisa colocar jogador de nome. Não adianta colocar só a base, não adianta colocar só incógnitas, ou caras que nós já estamos careca de conhecer, Rafael, Luciano, Caleri, né? Nós já estamos careca, Tolói. Não é assim que você ganha do Flamengo, com Luciano, Tolói, Caleri e Rafael. É assim que você fica jogando com o Mirassol. Agora, pra ganhar do Flamengo tem que ter um algo a mais. Então o Lucas Moura era esse algo a mais. Não deu certo. O Lucas Moura saindo, vindo o Cebolinha agora, é perfeito, perfeito. E essa será, só que é notícia, essa será a prioridade do São Paulo. Uma outra informação, anote isso com I de informação, porque o Flamengo não quer dificultar a saída do Cebolinha. O São Paulo tem um pouco mais de dificuldade. Olha que coisa mais idiota. Olha que coisa mais ridícula. O Cruzeiro quer levar o Cebolinha. O Flamengo vai ajudar. Porque o Flamengo não quer ter esse custo mensal de um cara que ele não tá usando. Agora, se for o São Paulo, o Flamengo vai tentar colocar o Marcos Antônio na discussão. E é claro que o São Paulo não vai perder o Marcos Antônio pro Flamengo, até porque o Cebolinha agora, no mês que vem, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, mas o Marcos Antônio vai ter que ir embora. Não vai. O que pode acontecer é o São Paulo não conseguir trazer o Cebolinha agora no meio do ano, traria no final num pré-contrato, como foi o caso que assinou. Tanto com o rapazinho lá, o que veio pro São Paulo agora, o Wendel, lateral esquerdo, e também o Eric, que tá no Vitória hoje, que o São Paulo assinou um pré-contrato com ele quando ele era jogador do Ceará ainda. Então o Cebolinha passa a ser uma realidade absoluta no São Paulo, tá? E outra prioridade também é colocar aí o Moreira, Mike, Igor Felisberto no lugar do Cédric Soares, que se mostrou não ter nenhum tipo de cacuete pra jogar no São Paulo, apesar de ontem ter salvado um gol, o Rafael ter entregue um gol, que foi tudo ridículo, mas ainda assim nós não podemos ter o Cédric como único lateral direito na ausência do Lucas Ramon. O Lucas Ramon está precisando de descanso, precisa de recuperação, não pode mais ser o Cédric, né? O Roger Machado se manteve no cargo, apesar desse empate bizarro, porque o São Paulo de novo começa a fazer cera, de novo o São Paulo começa a fazer palhaçada. O Roger Machado, ele se demonstrou um cara meio fraco nas ideias, né? Ele que era um cara tão estudioso, um cara tão seguro das suas convicções, ele ouviu jornalista, olha no meu olho aqui, ele ouviu jornalista na entrevista coletiva perguntar sobre o uso das 5 trocas. Ô Roger, mas você tem sempre 5 trocas, você não usa? E aí o Roger respondeu assim pro jornalista: olha, eu tenho até 5 trocas, não quer dizer que eu tenho que fazer as 5 trocas. Foi uma resposta perfeita. Se ele acha que ele não tem que trocar, pra que trocar? Ontem, ele se deixou influenciar por causa dessas banalidades que vêm de leigos, e essas banalidades de leigos fizeram com que ele trocasse 5 caras. Aí machucou o Lucas Moura, machucou também o Alan Franco, nós não tínhamos trocas pra fazer mais por causa de banalidades externas que o Roger Machado, por conta de pressão absurda, acabou sucumbindo e fez as trocas antes. Então fica aí o puxão de orelha e principalmente a lição que ele teve agora de aprender a seguir a si próprio e não ouvir essa gente, né? Vamos lá. O Arboleda tá aqui em São Paulo agora, chegou. Que coisa ridícula, cara. Esse Arboleda no São Paulo aqui é constrangedor, né? Porque assim, o Arboleda tem 35 anos, 34, pode ir embora, né? Ganha 1 milhãozinho por mês. Aliás, antes de falar do Arboleda tudo, o Arboleda seria uma economia pro São Paulo de 1 milhão, tá? O Lucas Moura é de 1,5 milhão. O Oscar, 2 milhões. Então vai fazendo as contas. 2 mais 1,5 dá 3,5. Mais o Arboleda quase 4,5, né? Que o Lucas talvez não fique esse dinheiro todo, tem que pagar uma grana pra ele. Então você tem grana economizada aí em Oscar, Lucas Moura e Arboleda também. Então o São Paulo tem que contratar uns 2, 3 jogadores de 1 milhão por mês só com esse budget, com esse dinheiro que vai parar de pagar na mão desses caras, não é verdade? Agora
Agora vamos falar de Arboleda. O Arboleda, ele tá com 2 pés fora do São Paulo. Ele vai realmente conversar, está conversando, a reunião tá acontecendo agora. O Arboleda, ele quer ir embora. Ele quer a rescisão. Ele não considera que a rescisão de justa causa seja aceitável. O São Paulo quer dar uma justa causa nele, até para o São Paulo se beneficiar de outros aspectos. Só que essa justa causa, ela não é tão simples, não é igual no CLT, a regra normal, básica de qualquer trabalhador. Deu uma justa causa, acabou o time, a empresa fala, não te devo nada e vai embora e tal. O São Paulo não é ele que deve pro Arboleda, é o Arboleda que deve pro São Paulo. Quem quis ir embora foi o Arboleda. Quando você tem esse tipo de contrato, que é o São Paulo com o jogador, o contrato ele chama bilateral. Então ele tem o unilateral, que é de um lado só, o Arboleda rescindiria que o São Paulo iria embora, não existe. O São Paulo rescindiria com o Arboleda, ele ir embora, não existe. Então tem o bilateral, que é quem quiser ir embora tem que pagar a multa. O Arboleda quis ir embora, agora ele tem que pagar a multa pro São Paulo, que está prevista em 100 milhões de euros. Mais de 600 milhões de reais. Então é claro que ninguém aqui vai besta de achar que o Arboleda vai pagar 100 milhões de euros pro São Paulo. Ele nem tem essa grana, né? E ninguém vai pagar. Agora o São Paulo, tendo essa multa, ele tá com a faca e o queijo na mão para fazer o Arboleda fazer o que o São Paulo quiser. Então o Arboleda, ele pode fechar com outro time. O time tem que pagar uma bonificação pro São Paulo. O Arboleda pode ficar treinando separado se ele se apresentar pro São Paulo. O Arboleda pode falar, tá bom então desconta que eu não joguei, eu quero jogar de novo. Ele toma uma multa que tá prevista em contrato por indisciplina e o São Paulo coloca ele pra jogar. O São Paulo não vai colocar um cara desse pra jogar, né? Não é mais confiável aqui. Então ele ficaria treinando em separado, o que pro São Paulo também é um prejuízo claro e evidente. Dito isso aí, a situação do Arboleda está desenrolando. O São Paulo ficou muito triste com ele, mas o São Paulo agora tem tudo para fazer o jogador fazer as nossas vontades e fazer sim o São Paulo ser ressarcido por esse desaforo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!